Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 21 ao verso 24. Conta-se que Stanley Jones, missionário americano que viveu os últimos 40 anos de sua vida na Índia, estava evangelizando um hindu de alta posição social, quando o homem disse ao missionário: Senhor Jones, o Ocidente tem cometido muitos erros. O seu povo, o seu país e até mesmo o Senhor tem defeitos. Ao que Jones respondeu: Não há dúvida, ninguém melhor do que eu para saber dos meus defeitos. Mas, querido amigo, preste atenção ao que venho lhe dizendo. Eu não prego ao Senhor o Ocidente, nem a América do Norte, nem Stanley Jones. Eu prego ao Senhor e ao seu povo o Evangelho de Jesus Cristo. Que é que o Senhor pode alegar contra Jesus? O hindu se calou, porque nada tinha contra Jesus e nem poderia ter. A vida de Jesus continua sendo exemplo para milhares de pessoas. E como o homem é uma criatura influenciada mais por padrões de comportamento do que por leis, os passos de Jesus são o padrão estabelecido por Deus para os que seguem seu Filho como Mestre e Senhor. Como alguém afirmou, discípulo é mais do que conseguir conhecer o que o Mestre conhece, é conseguir ser o que ele é. A Bíblia afirma que todas as coisas tendem a cooperar para que os crentes se tornem mais parecidos com Jesus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos capítulo 8, verso 28 e 29. Muitos de nós cometemos o erro de esperar aplausos onde nosso Mestre foi crucificado. Priorizamos amizades, família, trabalho e gostos à custa do ser como Jesus. Não negamos em palavras, mas nossas atitudes gritam isso. Vamos pensar por um momento no resultado final de, por amor ao mundo, termos vergonha de imitar aquele a quem afirmamos pertencer. Jesus adverte. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que proveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Lucas capítulo 9, do verso 23 ao verso 26. Ao pensarmos nessas advertências do Senhor, temos as seguintes afirmativas. Se alguém, ou seja, isto é para qualquer um, deseja ser discípulo de Cristo, a si mesmo se negue. As vontades de sua natureza carnal devem ser anuladas. Diariamente, tome a sua cruz e o siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por causa de Cristo, esse a salvará. Entendemos essa advertência da seguinte forma: todos os que quiserem manter o viver na carne, ou seja, permitir que a mentalidade inimiga de Deus satisfaça seus desejos, colherá morte.
Mas quem se considerar morto para o mundo e suas concupiscências, declarando que sua antiga forma de viver foi perdida por causa de Cristo, esse desfrutará da vida nele, isto é, manterá acesa a chama da nova vida em Cristo Jesus. Aos Gálatas é dito: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8. Jesus conclui dizendo: que proveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Que proveito há em viver algumas décadas desfrutando do que o mundo oferece, coisas que promovem uma falsa alegria e trazem graves consequências, e no final você receber como juízo a eternidade longe do Deus que você sempre negou com suas atitudes e negligências? Porque qualquer pessoa, não há exceção, que se envergonhar de Cristo e suas palavras, e isso não se limita a uma declaração verbal negando a Ele, receberá do Senhor, no grande dia, a paga. Muitas pessoas defendem que o que vale é a intenção e criam uma forma que se enquadra aos seus planos e sonhos de exercer o viver cristão. De fato, a disposição do coração deve ser a base de tudo o que fazemos. Aos Colossenses é dito: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses capítulo 3, verso 23. Entretanto, essa disposição deve se enquadrar ao que Deus exige. Pedro registra em sua primeira epístola que temos um padrão a seguir. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos. 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Lembra-se do famoso caderno de caligrafia? Há algumas décadas, os professores do ensino primário adotavam em sua didática um caderno com esse nome, para que praticássemos a escrita. A palavra caligrafia é a junção de duas palavras gregas. Quando o apóstolo Paulo afirma que Jesus Cristo deixou-nos exemplo, ele usa uma só palavra grega, hipogramos. Hipo mais gramos, que significa embaixo da letra, que aparece somente aqui no Novo Testamento. William Barclay conta a interessante história dessa palavra. Na Grécia Antiga, os meninos gregos eram alfabetizados usando uma tauba de cera, pois o papiro, um material de escrita comum nos tempos do Novo Testamento, que era um tipo de papel feito de sene do caniço que crescia principalmente às margens do rio Nilo, não era uma matéria barata. Por ser caro, os meninos não podiam usá-lo para praticar a escrita. Assim, o caderno de exercícios era tábua de cera, uma caixa muito rasa, cheia de cera macia. Escrevia-se com o estilu, que era uma haste feita de osso ou metal, com uma extremidade pontiaguda e a outra achatada. A extremidade pontiaguda era usada para escrever, e a extremidade achatada era usada para alisar a superfície da cera, para poder usá-la de novo. Platão, que viveu entre o ano 428 e 348 a.C., nos conta que ao ensinar a arte de escrever, o professor da matéria primeiramente riscava com o estilete para o uso do aprendiz, e depois dava a este a tábua e o mandava escrever conforme a orientação dada pelas linhas. Na prática, isso significava duas coisas. Primeiro, o professor riscava linhas paralelas para conservar reta a escrita do menino. Segundo,
Também escrevia na parte de cima da tábua uma linha escrita que o menino tinha que copiar. Aquela linha era o hipogramos, o padrão que o menino devia seguir. Jesus é como essa escrita padrão, a qual os meninos gregos recebiam de seus mestres para copiar. Deus, em Jesus, registrou na história um padrão para que todo que entende que nascemos para uma nova vida que o glorifique, deva copiar. Ele é o único a qual Deus declarou: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Mateus, capítulo 3, verso 17. Para entendermos como isso funciona na prática, atentemos para o texto bíblico que diz: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus, porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando trajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 18 ao verso 25. Com certeza, você já trabalhou para um patrão injusto ou esteve em uma função onde havia um outro cargo para o supervisionar, um encarregado ou um chefe de setor, cuja responsabilidade dava a ele o poder de dar ordens. E no exercício dessa autoridade, essa pessoa foi injusta e até desonesta com você. Como servo no texto significa algo que não se aplica à nossa realidade, pois significa um empregado doméstico, um escravo comprado para servir ao seu senhor, como José o fez na casa de Potifar, vamos aplicar o texto à nossa realidade pelo exemplo dado. Como Jesus, devemos ser submissos às ordens injustas, exercer tarefas que foram deixadas por outro funcionário, e isso sem buscar justiça com as próprias mãos, sem dar-se ao direito de reclamar e exigir mudança, mas, a exemplo de Cristo, sofrermos e nos entregar àquele que julga retamente, ou seja, confiar a Deus, justo juiz, aquela causa. Ficar irado com a injustiça não é pecado. A Bíblia declara: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, verso 26 e 27. Entretanto, devemos orar para que a ira não se aloje em nosso coração, fazendo com que Satanás encontre brecha e isso se torne pecado. Nossa atitude, a exemplo de Cristo, deve ser a observância de textos como esse. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede,
dá-lhe de beber, porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos, capítulo 12, do verso 17 ao verso 21. A marca de um fiel discípulo de Jesus é o amor. Jesus declara: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. João capítulo 13, verso 34 e 35. A mentalidade que tem como dicionário do que é o amor os filmes hollywoodianos e as séries do Netflix, ao invés de a Bíblia, dificilmente aceitará que o amor não precisa ser recíproco. Porque se o amor só fosse recíproco, seria impossível Deus amar a humanidade, que é inimiga dele graças a seus delitos e pecados. Assim como seria impossível amarmos nossos inimigos e os que nos perseguem. Vamos tirar de nossa mente o amor ligado ao romantismo e pensar no que é o amor. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 ao verso 8. Para que fique evidente a marca de que somos discípulos, ou seja, a prática do amor, devemos fazer essas exortações aos nossos próprios corações. Devo ser paciente, devo ser benigno, não devo arder em ciúmes, devo evitar ser alguém que se ufana, isto é, ser alguém orgulhoso e envaidecido. Não devo ser soberbo, não devo conduzir-me de maneira inconveniente. Não devo só pensar em mim, ou seja, não pensar só nos meus interesses. Devo evitar ser colérico, enfurecido, pois o amor não se exaspera. Não devo se alegrar com a injustiça, devo ficar feliz com a verdade. Devo sofrer, crer, esperar e suportar tudo por amor. Diferente da paixão ou amor que o mundo prega, o amor que Deus derrama em nosso coração não tem fim. O amor nunca acaba. Portanto, nele sempre encontraremos graça para continuar amando. Diante de um padrão tão alto, nosso coração grita: é impossível. E concordamos plenamente com isso. Mas quem realiza isso é Cristo e não nossa natureza. Ele mesmo afirmou: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, verso 5. O viver cristão é possível porque Cristo pela fé manifesta sua vida em nós e isso produz muito fruto. Aos Gálatas que estavam sendo enganados por falsos mestres, homens que queriam que eles exercessem sua piedade pelo próprio esforço, cumprindo a lei mosaica, Paulo adverte dizendo: Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão.
Gálatas capítulo 2, do verso 19 ao 21. E é essa vida de fé que fará com que sejamos fiéis discípulos de Jesus Cristo. O Espírito Santo manifestará a vida de Jesus em nós e daremos muito fruto para a glória de Deus. Deus abençoe.